Hoje eu trouxe algumas continhas para a gente tentar entender se preço importa ou preço não importa no fim das contas. Essa é uma discussão que tem sido bem acirrada aí entre os participantes do mercado. Muitos insistem em dizer que nós não deveríamos olhar preço e sim o valor de uma empresa, porque é isso que importa, enquanto outros dizem que não tem como ganhar dinheiro na bolsa de valores se você não olhar o preço. A questão é o seguinte, gente. A minha conclusão eu vou deixar para o fim do vídeo, porém eu vou trazer alguns números e eu espero que vocês tirem as próprias conclusões e escrevam aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito desse assunto. A questão é a seguinte: quem pensa que o preço importa não concorda com a teoria dos mercados eficientes. Por quê? A teoria dos mercados eficientes diz que o preço de uma ação já considera tudo. Ou seja, se eu abrir aqui agora o aplicativo da Clear, que inclusive, gente, eu vou dizer para vocês, abram a conta de vocês lá através do link que tá aqui na descrição, porque vocês vão conseguir negociar todas as ações, fundos imobiliários, tudo na bolsa de valores com corretagem zero. Mas a questão é o seguinte, olhando aqui no aplicativo, eu tô vendo que Banco Pan, que é uma ação que vocês falaram bastante aí nesses últimos dias, está sendo cotada no valor de R$ 7,34. Se eu levasse em consideração a teoria dos mercados eficientes, eu olharia para essa ação e eu pensaria, não tá cara, não tá barata, tá no preço justo, né? Porque já tá considerando todos os fatos e informações relevantes, então se eu gosto da empresa eu vou comprar de qualquer jeito. Só que para quem olha preço, acaba olhando, não, eu sei que Banco Pan, algumas semanas atrás, estava custando R$3 e agora ficou muito cara porque já subiu mais de 100% e eu acho que eu não vou tentar entrar nesse bonde que já tá andando, não acho que vale o risco. E aí, gente, essa é a diferença entre os dois tipos de investidores. Só que o que acontece? Quem invalida essa teoria que foi criada na década de 60 por Eugene Fama, que é essa teoria dos mercados eficientes, defende o quê? Que o preço da ação não reflete exatamente tudo. Pode até sim, ao longo do tempo, convergir numa média e tentar encontrar um equilíbrio no mercado. Porém, existem fatos inesperados que podem causar distorções no curto prazo. E é aí que podem aparecer algumas oportunidades. Por quê? Dependendo do fato que aconteceu, a pessoa pode olhar e achar bom, mas pode ter uma outra pessoa e pode achar que é ruim. Enquanto também pode ter ainda uma terceira pessoa que olha e vai dizer assim, meu, isso é bom pra caramba, e tem uma reação bem exagerada quanto ao preço daquela ação, quanto a determinado ativo, e no fim das contas faz com que essa ação oscile bastante, tenha um volume muito grande de negociação e também cause algumas distorções, aparecendo então essas oportunidades para quem olha preço. A questão é o seguinte, gente, você olhar preço ou não olhar preço, você não vai levar em consideração essa teoria dos mercados eficientes. Na verdade, você vai levar em consideração qual é o seu momento de vida, em como você está apto para investir no mercado financeiro. Por quê? Para quem olha preço, a gente entende que pode ser aquela pessoa que já tem aquele patrimônio construído e que ela precisa gerenciar a sua carteira, pensando aí sim em conseguir boas rentabilidades, muitas vezes comprando barato, vendendo caro, substituindo algumas ações que já subiram demais por outras que ainda ficaram um pouquinho para trás, mas que têm igual potencial. Enfim, esse pode ser um caso onde faz total sentido a gente olhar para o preço, porque talvez seja uma pessoa que já está com um patrimônio confortável, que não faz mais aqueles aportes mensais como antigamente, porque talvez ela já não tenha mais determinada receita, ou talvez porque ela quis tirar um pouquinho o pé do acelerador e realmente só cuidar daquela graninha dela. Mas enfim, faz sentido olhar para o preço nesse sentido. Só que, para quem talvez tem pouca grana, ou talvez para quem está querendo começar devagar na bolsa de valores, fazer investimentos mensais pode fazer todo sentido. Primeiro porque você talvez não vai ter um grande montante para já chegar investindo na bolsa de valores. E se você tiver, aí sim talvez você tenha que considerar um pouquinho o preço e o timing do que você está investindo. Mas a questão é o seguinte, para quem está pensando em construir um patrimônio grande lá na frente e para realmente poder viver dele, para realmente ter mais qualidade e também conforto de vida do que você já tem hoje, esse investimento mensal, ele pode sim ser uma boa pedida. Só que não adianta só ficar falando se eu não mostrar as continhas para vocês. Então vamos lá, gente, o que eu considerei? Eu peguei as ações de Itaúsa e fiz uma simulação conforme as cotações, os dividendos que foram pagos, em um caso desde 2014, em outro caso desde 2010, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Bom, vamos lá. Vamos considerar que eu investi R$200 por mês
desde janeiro de 2014 até dezembro de 2018. E no fim das contas, considerando todos esses meus aportes mensais de R$200, considerando a valorização das ações e também os dividendos, ao final do período eu tinha R$ 25.895,15. Agora, vamos supor que esses R$12.000 que eu investi durante esses anos, eu tivesse ele lá na época, lá em janeiro de 2014, e tivesse investido tudo de uma vez só. No final do período, eu teria, considerando os dividendos também, R$ 29.622,37. Ou seja, quem fez um único aporte teria mais dinheiro do que quem ficou fazendo aportes mensais ali em determinada ação, em determinado ativo. E o porquê disso, gente? A grande diferença está justamente nos dividendos, que quem investiu numa bolada só, lá na frente, lá atrás, na verdade, tinha mais ações para receber todos os dividendos durante esse período. Só que, agora, olha essa outra conta que eu fiz, gente. Eu puxei um pouquinho esse prazo para a gente começar a investir lá para janeiro de 2010. Então, em janeiro de 2010, se eu tivesse investido de uma vez só o montante, eu teria, ao final de 2018, R$ 55.584,16. Agora, se eu tivesse investido R$200 desde janeiro de 2010 até dezembro de 2018, considerando dividendos e tudo mais, eu teria ao final do período R$ 61.363,98. E aí quer dizer que quem investiu mensalmente conseguiu ganhar mais dinheiro do que quem investiu numa tacada só. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que para quem quer investir numa tacada só, você tem que considerar dois fatores bem importantes para você entender se essa estratégia se adequa a você ou não. Primeiro, que você vai precisar ter toda a grana ali. E segundo, que você vai precisar acertar o timing exato de entrar em alguma ação, considerando que você precisa pagar barato para conseguir ganhar aí dinheiro no longo prazo. Quando eu peguei 5 anos, por exemplo, a gente passou aí talvez por um momento onde nós estávamos no momento de crise e depois o mercado veio subindo. E por conta disso, quem investiu lá embaixo de uma vez só ganhou bastante dinheiro. Só que no outro caso, quando eu peguei lá em 2010, a gente começou investindo no mercado de alta. Então, depois disso, nós tivemos uma recessão e depois uma alta. E aí, por conta dessa montanha-russa que a gente viveu aí nesses últimos 9, 10 anos, quem acabou investindo numa tacada só acabou recebendo menos lá na frente. Só que a questão é o seguinte, vocês estão entendendo que ambas as estratégias estão certas porque ambas conseguiram ganhar dinheiro e ter retornos muito bons, inclusive? Pois bem, gente, a questão é muito mais de como você vai conseguir fazer hoje com o dinheiro e com o tempo que você tem. Se você tem pouco dinheiro, você vai ter que sim investir um pouquinho por mês, não tem jeito. Pega um pedaço do seu salário e investe em ações. Até porque muitas pessoas entendem, assim como eu entendo, e inclusive eu ensino isso no meu curso, que muitas pessoas podem tranquilamente criar a sua aposentadoria através das ações. Enquanto algumas estão aportando os mesmos R$200 lá em renda fixa e considerando que a gente não está com um juros mais maravilhoso da vida nesse momento, muitas pessoas já estão olhando para as ações entendendo que talvez investir esses R$200 por mês nelas pode ser mais vantajoso, isso claro, se você escolher boas empresas do mercado. Então criar uma aposentadoria pensando em ações não é errado, só que você precisa entender como você vai começar a fazer e qual é a quantia que você disponibiliza no momento. E nada impede que talvez em determinado momento você vai acabar olhando o preço e depois você mude um pouquinho e não, agora não tem problema, não vou olhar mais preço porque já estou conseguindo manter os meus aportes mensais pensando no meu conforto lá na frente. O que também, gente, não invalida que mesmo pessoas assim como eu, que faço aportes mensais, não possa aproveitar algumas distorções do mercado e que talvez pareçam muito óbvias pra gente naquele momento e aproveitar essa oportunidade, às vezes até mesmo ganhando no curto ou no médio prazo. São questões de estratégia, gente. O preço, no fim das contas, ele sempre será considerado. Só que se você acabar investindo mensalmente, o valor de uma empresa vai ter mais peso porque você precisa escolher excelentes empresas que justifiquem você estar investindo todos os meses por longos anos. E não só isso, você também precisa considerar o preço nessas situações, mesmo que ele não venha antes do valor,
para você saber qual é o retorno que você está tendo sobre a sua aplicação, para saber qual é o preço médio que você está conseguindo justamente para calcular esse retorno. Enfim, gente, escreva aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso. A única dica que eu dou no fim das contas é que você entenda em qual estratégia você consegue aplicar hoje o seu dinheiro e, claro, para você não fechar a cabeça para só uma e deixar de aprender todo o resto, todas as outras estratégias que o mercado tem para oferecer, porque muitas vezes a gente consegue sim estar aprendendo e evoluindo cada vez mais o nosso mindset de investidor e com certeza isso pode ajudar a gente a ganhar cada vez mais dinheiro. Beleza, minha gente? Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui, se inscreverem aqui no canal, compartilharem esse vídeo com mais pessoas para talvez despertar o interesse delas investirem em renda variável e aí assim eu espero que eu possa ajudar elas, beleza? Espero vocês numa próxima. Até mais!